Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD Online. E hoje nós continuamos a falar sobre os personagens do Novo Testamento. Especificamente, vamos falar sobre um casal que teve uma importância grande, principalmente a mulher, principalmente a esposa. Será que é por ser mulher que ela foi tão esquecida ao longo da história do cristianismo? Vamos descobrir quem é no episódio de hoje. Você também não pode se esquecer de visitar a descrição desse vídeo. Quer uma dica? Além dos cursos e e-books que nós temos ali, tem também o nosso link no Instagram e no WhatsApp. Se você clicar, você pode me seguir também por essas duas plataformas. Faça parte do nosso trabalho e apoie o Café com Teologia, sendo membro do canal ou enviando a sua contribuição pela chave Pix ou pelo Valeu Demais. Você que tem nos acompanhado sabe que todos os livros da Bíblia, Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos, o Novo Testamento, nós já fizemos vídeos abordando cada um deles aqui na EBD Online. E também já fizemos alguns outros vídeos falando mais sobre personagens do Novo Testamento, importantes para aquele momento, que não são tão conhecidos como deveriam ser. Um outro exemplo que nós temos disso é o casal sobre o qual nós falaremos nesse episódio de hoje. Um casal importante cuja mulher foi preponderante. A mulher assumiu a liderança não só dessa família, mas de boa parte do ministério que ela exerceu. Talvez, ou com certeza, por causa desse protagonismo feminino, esse casal foi deixado de lado ao longo da história e até hoje poucas pessoas falam sobre o exemplo de Áquila, o marido, e Priscila, a esposa desse casal tão importante que conhece o apóstolo Paulo, ajudam o apóstolo Paulo e se tornam instrumentos importantes na missão empreendida por Paulo e por seus companheiros. A primeira passagem em que Áquila e Priscila são citados na Bíblia está no livro de Atos, capítulo 18, versículos 1, 2 e 3, que está dizendo o seguinte: preste atenção na leitura, porque nesse caso a ordem dos nomes faz toda a diferença. Preste atenção que você vai entender. Depois disso, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu de nome Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua esposa, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus deixassem Roma. Paulo aproximou-se deles e, porque exercia a mesma profissão, permaneceu com eles e trabalhava. Eles eram de profissão fabricantes de tendas. Então, essa é a primeira informação que nós temos sobre Áquila e Priscila. E você reparou bem, né? O texto de Atos, capítulo 18, primeiro cita Áquila. Primeiro aparece Áquila, o homem, o marido, como era costume de se fazer naquele cenário. Só que conforme Paulo conhece o casal, convive com o casal, vai percebendo a importância desse casal, as coisas mudam um pouquinho de figura no capítulo 18, no mesmo capítulo 18, só que no versículo 18, que está dizendo aqui o seguinte, ó, Atos capítulo 18, versículo 18. Paulo permaneceu ali ainda muitos dias. Depois, tendo se despedido dos irmãos, embarcou para a Síria, junto com Priscila e Áquila. Agora não é mais Áquila que aparece em primeiro lugar, é Priscila.
E desse momento em diante, todas as vezes que o Novo Testamento citar o casal, vai citar Priscila e Áquila, primeiro a mulher, depois o marido. Por que isso? Por um motivo óbvio, porque ela era mais importante para a obra missionária e para o ministério cristão do que o marido Áquila, porque ela assumiu o protagonismo desse casal e desse trabalho. E quanto a isso, não há o que questionar. Ela passa a ser a figura mais referenciada nesse cenário. Outro exemplo é Atos capítulo 18, versículo 26, que diz: Ele começou a falar com intrepidez na sinagoga, tendo-o ouvido, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e explicaram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Nesse caso, inclusive, está falando sobre o Apolo, que era uma pessoa muito promissora, com muita qualidade, mas que precisava ser discipulado, e é Priscila e Áquila que fazem esse trabalho. Eu já falei sobre Apolo aqui também na EBD Online. Então, vejamos, Áquila era um judeu do Ponto, uma outra cidade da Ásia Menor, e ele era do Ponto, né, uma região importante da Ásia Menor, que foi para Roma, onde conheceu Priscila. Provavelmente Priscila era uma romana ou uma pessoa da Península Itálica que vivia em Roma, e ambos ganhavam a sua vida fabricando tendas, faziam tendas para sobreviver, né? E o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, se junta a eles, é acolhido por eles, e também fabrica tendas para ganhar o seu próprio sustento. Que boa dica essa, hein? Trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. Bem legal. Paulo já fazia isso, Áquila fazia, Priscila fazia e tantos outros, né? Por causa de um edito de Cláudio do ano 49, né? Esse texto já tinha conhecimento do edito, eles tiveram que sair de Roma, porque qualquer pessoa que praticasse o judaísmo naquela época começou a sofrer alguma perseguição, principalmente os judeus de origem cristã, que ainda não está claro que são duas religiões separadas naquele momento, né? Ao saírem de Roma, o casal vai para a cidade grega de Corinto. E aí é uma cidade cosmopolita, uma cidade helenizada, é outra realidade bem diferente do que aquela que era na capital do Império no momento específico, né? E é em Corinto que se dá o capítulo 18 de Atos, onde eles conhecem o apóstolo Paulo, e Paulo fica bastante encantado pelo casal, principalmente por Priscila, também chamada por Prisca em outros textos, né? Eles se deslocaram para Éfeso, mantiveram contato com o apóstolo Paulo, mesmo à distância, mesmo com as dificuldades que a comunicação da época acabava impondo, mas se reencontraram um tempo depois na cidade de Anatólia. E nesse lugar eles tiveram a oportunidade de conhecer, de tratar, de discipular Apolo, que eles percebem ser uma pessoa qualificada, de muita relevância, e com algumas dicas ali, um trabalho mais personalizado, se tornaria um grande pregador do início da igreja primitiva, né? Fizeram uma comunidade na casa deles em Éfeso, que era uma prática também muito comum, né? Não haviam templos, não haviam igrejas, nas sinagogas cada vez fica mais improvável essa frequência, e acabam fazendo nas suas próprias casas, como nós temos outros exemplos também no Novo Testamento. E Priscila e Áquila acabam sendo pessoas que vão hospedar uma comunidade cristã na sua própria casa, comunidades pequenas, mas que essas casas têm uma importância grande para esse desenvolvimento inicial do cristianismo antigo, né? Com a queda do edito de Cláudio, eles retornaram para Roma, durou alguns anos, né? Quando acabou, quando foi suspensa aquela
determinação, eles retornam para Roma e provavelmente é em Roma que Priscila foi martirizada. Martirizada, no caso, perdendo a cabeça, sendo decapitada, e é a primeira mulher mártir do cristianismo. A primeira mulher que se tem notícia que foi martirizada por causa da sua fé, por causa do seu testemunho de vida, por abraçar a fé cristã, foi Priscila, né? E por decapitação. Esse é um exemplo que nós devemos olhar com atenção. Áquila se perde um pouco da história, não ele como pessoa, né? Mas a história perde muito do registro desses personagens. Sabe-se um pouco mais de Priscila do que de Áquila nesse cenário, né? E a festa litúrgica do casal Priscila e Áquila é comemorada, celebrada no dia 8 de julho. Infelizmente, esses personagens protagonistas, que eram mulheres, acabam sendo deixados de lado, né, na história do cristianismo. E hoje em dia mesmo, poucas pessoas ensinam sobre Priscila, falam sobre Priscila e até sobre outras personagens mulheres do Novo Testamento. Acho que o caso mais aterrador é de Júnia, que até tentaram, em traduções do texto bíblico, transformar o seu nome num nome masculino, porque ela era chamada de apóstola pelo próprio apóstolo Paulo, né? E por que será que nós nos esquecemos disso? Por que será que pouco é falado sobre isso? Acaso não existe, né? Coincidência, nesses casos, também não existe. É um projeto marcado pelo machismo e um projeto marcado pela ideia de silenciamento do protagonismo feminino, mas esse canal também está aqui para tocar nas feridas. Uma dessas feridas é a do machismo, que nós tocamos frequentemente para reafirmarmos a dignidade da mulher, a sua criação conforme a imagem e semelhança de Deus, e que ela também tem todo o direito ao protagonismo. Se você gostou dessa EBD Online, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e também de se inscrever no canal, ativando todas as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente tem produzido. À noite eu te espero por aqui em mais uma devocional semanal e eu desejo para você e sua família um domingo de paz e de alegria. Até a próxima.